Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Soco Semanal e está iniciando aqui agora com um programa que vai te deixar cada vez mais puto a cada notícia que a gente for trazer aqui para você hoje. Queria agradecer aí o meu querido Lucas que está comigo nessa parceria aqui. Bom dia, Lucas. Então vamos lá, a gente vai estar trazendo aqui aspectos como o nosso aumento de juros, a gente teve ali algumas discussões sobre os novos BioIDs que estão caindo aqui no Brasil. A gente tem também o nosso querido ali Congresso, né, que está cobrando cada vez mais emendas e emendas, derrubando vetos e trazendo uma instabilidade política gigante aqui. E o Lula que ficou puto no G7, começou a chamar lá de uma festinha de ricos e um bando que gosta de se reunir de uma forma sem muita objetividade. Então vamos lá, para começar esse programa, a gente vai começar falando ali da Selic, que chegou no maior patamar dos últimos 20 anos, tá? Dos quase últimos 20 anos aí, chegando a 15% ao ano. Isso chega ali pra gente em uma taxa real de juros, ou seja, uma taxa descontada da inflação de 9,53%, a segunda maior taxa de juros real do mundo, ficando atrás apenas da Turquia, com a taxa de juros real de 14,44%. Em termos nominais, o Brasil já tem a quarta maior taxa de juros, perdendo apenas para a Rússia, Argentina e a própria Turquia. Nesse aspecto, para você que não entende muito bem o que é a Selic, por que ela é aumentada nesses momentos de instabilidade, é o seguinte: a Selic ela é utilizada como uma estratégia pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, para conseguir controlar a inflação. Isso porque ela vai impactar tanto a parte de financiamentos quanto aplicações financeiras. Isso, em termos práticos, é o seguinte: entende-se que para expandir produção ou para expandir consumo, muita coisa é feita através de financiamentos, né? Seja para as empresas ou seja para os consumidores finais. Então, quando você tem juros mais altos, isso desincentiva os acessos a linhas de crédito. No aspecto do que tange ali a queridas aplicações financeiras, a gente vê que o aumento de taxas de juros, né, que também vão puxar ali o aumento de CDBs, LCIs, LCAs, o Tesouro, entre outras aplicações ali de renda fixa, o consumidor ele já fica desincentivado de fazer algum tipo de política de consumo e fica mais incentivado ali a poupança. Então fica mais incentivado a guardar esse recurso para fazer algum tipo de movimentação de compra mais à frente. Você, como um exemplo clássico aqui, vamos supor que você quer dar entrada ali num apartamento, vai gastar ali 200 mil nessa entrada e vai financiar o restante. Se você tem uma taxa de juros muito elevada, você decide por não comprar esse determinado imóvel naquele momento e faria, então, ali uma poupança desse recurso para um momento em que os juros estejam num patamar mais agradável ali para esse financiamento e começar a trabalhar com isso mais à frente. E na outra linha, né, você está sendo mais bem remunerado por isso, né, porque os juros estão sendo mais elevados. A gente tem aqui no Brasil uma política de 3% de meta de inflação, delimitado ali pelo nosso querido CMN. Só que hoje a gente está com uma inflação de 5,25, muito longe ali até mesmo do teto superior da meta de 4,5, né? Que a gente tem flexibilidades ali de 1,5 para cima, de 1,5 para baixo. Então, o objetivo do Copom é sempre trazer a inflação à meta. A gente já estava numa tendência ali de queda da inflação nos últimos meses. Se você for olhar ali pelo gráfico ali do IPCA, como a gente trouxe no programa da semana passada, a gente tem uma tendência de queda, só que o nosso querido Copom ainda está um pouco preocupado ali com as instabilidades, principalmente no que tange os Estados Unidos, suas políticas fiscais, as suas políticas de guerra, as suas políticas ali com relação a tudo que ele vem fazendo nos últimos meses ali, né? Muita instabilidade ocorrendo e está preocupando o Galípolo e sua equipe. Mas o que a gente tem que trazer aqui também, e traz um ponto de atenção muito grande, é com relação à parte de elevação da dívida pública federal, tá? Ela também tem muita parte atrelada aos aumentos da Selic. Por quê? Porque o governo, para se financiar, ele emite as famosas LFTs. As LFTs, que são as letras financeiras do Tesouro, são indexadas às taxas Selic. Então, quando a gente tem um aumento na Selic, aumenta também o estoque da dívida pública do nosso querido país. Só para você ter noção de impactos, tá, desses custos aqui, tem de que um aumento de 1 ponto percentual na Selic chega a gerar um impacto de 37,5 bilhões ao longo de um ano, tá? Isso porque o montante já emitido de LFT, né, está em torno de 3,75 trilhões de reais. Então, um número extremamente preocupante com relação a isso, tá? Além disso, a gente tem também que nos últimos meses a gente teve um aumento ali de 540,43 bilhões, o que está estimado para ter de aumento com a Selic no patamar de 15%. Então, isso traz para a gente ali um montante que ele é maior que o orçamento delimitado, tanto para saúde e educação somados. Isso porque a gente tem um orçamento delimitado para educação de 226 bilhões e para saúde
245 bilhões. Então isso aqui já está mostrando para a gente o seguinte: para cada aumento da Selic que a gente tem ali, a gente vai ter um aumento no orçamento ali que pode impactar até mesmo a prestação de serviços públicos aqui no Brasil, tá? E não só isso, né? Quando a gente está ali tendo uma maior preocupação com o fiscal brasileiro, esses aumentos acabam atrasando ainda mais a nossa estabilização da moeda. Vai haver discussões aí, né? Se foi realmente ali necessária essa subida ou não, se foi uma subida que ela poderia ter sido estancada, né? Na verdade, a gente só manter o patamar da Selic ali em 14,75%, que para mim já era suficientemente restritiva, e até mesmo as discussões ali que tiveram após o aumento da Selic, né? Dizendo que o Galípolo poderia ter sido um pouco exagerado, principalmente com medo de fuga de divisas aqui no nosso país, algo que não era o que estava acontecendo. Se você olhasse para o gráfico do dólar ali, ele já tem uma queda expressiva nas últimas semanas. Obviamente tem alguns outros fatores que possam explicar a isso, mas esse aumento vai tender ainda mais para a queda do dólar aqui no Brasil. Isso porque muitos dos países podem se financiar em outras moedas ou até mesmo no próprio dólar, né? Tendo essa diferença de juros tão alta para vir a fazer essas movimentações e aplicações financeiras no nosso país, transformando aqui num excelentíssimo paraíso do rentismo, como o Brasil sempre foi, né? A segunda notícia que me deixa mais puto ainda do que a primeira, para te falar a verdade, é com relação a essa parte de retaliação do Congresso ao governo Lula. Já é dito por nós aqui várias vezes que o governo não tem governabilidade, o Lula não tem base nenhuma para fazer as propostas que ele passa para lá, está um desgoverno completo com o que a gente tem observado aí nos últimos meses. Então o que aconteceu foi o seguinte: o Lula tinha vetado ali, né, aquela isenção que a gente tinha do IVA para cobrança de fundos imobiliários e fundos do agronegócio, chamados também de fiagros, tá? Mas o que o nosso querido Senado e o Congresso fez foi suspender esse veto, como vai aparecer aqui para vocês aqui, como que foram esses votos que aconteceram por lá. E, além disso, essa decisão aconteceu principalmente porque o Congresso tinha ficado bastante irritado com as cobranças de 5% de alíquota em cima de investimentos que antes eram isentos. Isso era como as LCIs e as LCAs. E, além disso, eles também retomaram ali a pensão vitalícia para as crianças que foram vítimas do Zika vírus e também derrubaram um veto ali que pode custar para o custo da energia elétrica de até 197 bilhões até 2050. Isso porque o governo agora vai ter que contratar, mesmo sem necessidade, um excesso compulsório de energia elétrica de IPCA gás e de algumas usinas de etanol. E muitas delas, pasmem aqui, tá? Ou nem pasmem tanto, né? Porque a gente já sabe como é que esse país funciona. Muitas dessas usinas, elas são de posse dos parlamentares. Quem diria, hein? Então vai aumentar ali a arrecadação diretamente no bolso de quem está decidindo essas coisas. Outro veto também que vai resultar em um aumento de 164,8 milhões ao nosso estado é o fundo partidário que vai ter esses aumentos destinados para lá, tá? Esse que é o fundo que é destinado ali para manutenção desses partidos, tá? Do nosso país. Isso que já tinha sido vetado pelo Lula, tá? É um reajuste que acontecia através da inflação desde 2016, mas agora derrubaram esse veto e vai ter mais um aumento com relação a essa parte de arrecadação voltado para o fundo partidário. E em uma conversa que o Lula teve no sábado passado com o presidente da Câmara, o Hugo Motta, levantou ali mais de 500 milhões ali voltados para emendas no parlamento. Eles já estavam completamente irritados com o governo, né? Porque desde janeiro estava congelados esses repasses, mas o Planalto já tinha dito ali que isso tinha sido congelado porque o orçamento de 2025 ainda não tinha sido aprovado. Mas até mesmo para conseguir passar diversos desses projetos ali pela casa, o Lula liberou ali em torno de 667 milhões de reais. Um salto ali de 151 milhões para 667 após essa conversa que ele teve no sábado diretamente com o Hugo Motta. Tanto quanto estranho, né? Aqui abaixo fica como que ficou o gráfico aqui de liberação desses recursos voltados para a Câmara com dinheiro que não precisaria para nada, absolutamente para nada. Nada coloca na minha cabeça que é justificativa para você liberar 667 milhões apenas para aprovações de projetos dentro de um Congresso que é extremamente inchado. É o famoso gato gordo, né? Já está acostumado ali a receber dinheiro sem nada em troca, porque dizem, né, que esse recurso vai ser voltado para a população das bases eleitorais ali dos determinados
congressistas, mas quem acredita nisso de verdade? Se você quiser aprender a investir para fugir desse tipo de problema ou dos impostos que eles vão criar, o que eu vou te recomendar é www.aovp.com.br. Clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. A gente estruturou toda uma área de wealth aqui dentro da nossa empresa. Então agora, além do conhecimento mais básico aqui que você pode ter para fazer os seus investimentos, para quem tem mais dinheiro, a gente está com a área só de proteção do patrimônio, né? Para a gente poder fazer uma sucessão patrimonial mais inteligente, pagando menos tributos, abrir uma empresa offshore para você fazer os seus investimentos lá fora, ou mesmo investir lá fora, mantendo a sua residência fiscal aqui no Brasil mesmo. Você que já trabalha para fora, receber o seu dinheiro direto em dólar, já alocar esse dinheiro lá direto lá fora. Tudo isso a gente está aqui para te ajudar. Se você tem, né, interesse em qualquer uma dessas áreas, entra aí alvp.com.br, preencha esse questionário aqui. Ele é só o começo da nossa conversa, tá? Então quando a gente começa a conversar aqui, você se matricula primeiro na escola, lá dentro você vai saber se você precisa de uma holding patrimonial, lá dentro você vai saber se você precisa seguir por esse caminho de registrar uma empresa lá fora. Tudo isso a gente vai explicar para você a partir do curso, porque a gente vai conversando ali toda semana, vai fazendo lives direto comigo, você vai tirar suas dúvidas comigo, vai ter acesso à nossa comunidade, vai ter acesso a todo o nosso time trabalhando para você. E é por isso que a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, a única que oferece 100% de garantia, mesmo após a conclusão. Todos os meus concorrentes aí falam, eu tenho o melhor curso lá, o quê? Então por que você não oferece o dinheiro de volta depois que a pessoa concluir? Só na garantia mínima de 7 dias do governo. Porque aí fica difícil. É por isso que a UVP pode dizer que é a melhor. Por quê? Porque se a gente não fosse a melhor, os nossos concorrentes conseguiriam oferecer a mesma coisa. E além de tudo, nos rankings que a gente disputa, vocês sabem bem, né? Consultoria número 1 também do maior banco de investimentos da América Latina. Foi mal, desculpa, mas dá pra chorar. O choro é livre. A caixa de comentário tá aqui. Se quiser reclamar, pode chorar aqui. E na reunião do G7, que o Lula foi como convidado, né? G7 que é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, o Lula chegou e disse a seguinte frase, abre aspas, tá? São os primos ricos que se reúnem e não querem parar de se reunir. Eles estão no G20, que eu acho que tem mais importância, mais densidade humana, densidade econômica, mas de qualquer forma eu sou convidado desde que eu fui eleito em 2003 e participo para não dizerem que eu não recuso a festa dos ricos. Chegou aí o Lula botando pressão em cima do G7. Então, para os bastidores ali, né, nos bastidores, os diplomatas brasileiros disseram que isso pegou um pouco mal, não foi uma declaração muito boa, porque parece que o Brasil está se posicionando de uma forma anti-ocidental, ou seja, se aliando ali principalmente à Rússia e à China. Mas não foi só o Lula que teceu críticas ali ao G7, tá? O Donald Trump também trouxe algumas críticas, principalmente ao que diz a expulsão da Rússia que ocorreu em 2014, dizendo que se ela não tivesse sido expulsa, não haveria ter começado a guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. E para trazer para vocês um panorama do que é o G7, tá? Ele era antes conhecido como um grupo de biblioteca que foi fundado na década de 70 pelo então secretário do Tesouro americano, o George Shultz. Antes foi composto por Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido, com conversas informais para tentar frear ali alguns aspectos de pressões cambiais, tá? Depois disso a gente teve o ingresso do Japão, que ocorreu em 75. Logo após chegou Canadá e Itália, compondo o que seria o G7 atualmente. Em 1998, a Rússia foi aceita no grupo, justamente para conseguir integrar ali a economia global, porque no início da década de 90 houve a ruína ali da União Soviética. O grupo então passou a ser chamado de G8, mas logo então, como eu havia falado para vocês, em 2014, a Rússia foi expulsa justamente porque Moscou tinha anexado a Crimeia. Então, passa ali por turbulências, né, na história política russa e que está sempre afastando o país de alguns tratados com o Ocidente. E para finalizar esse querido programa, a gente tem a China trazendo aqui o maior navio de transporte de carros do mundo, o que seria equivalente ali a 20 campos de futebol lotados de BYD para aumentar aí essa comercialização de carros aqui no nosso país, tá? E isso tem preocupado as montadoras aqui no nosso país, alegando ali que seria uma competição desleal e inclusive fazendo com que tenha pressões para um aumento ali do imposto sobre a importação desses carros de 10% para 35%, algo que já ocorreria ali em 2026, para agora, porque eles não estariam conseguindo competir com as negociações do BYD aqui no país. Mas será que já não tem isenção de impostos ali, benefícios suficientes para a indústria automotiva aqui no nosso país? Precisam de ainda mais aumentar impostos aí da importação desses carros para conseguir fazer com que seja mais equilibrado aqui dentro do nosso país? Não sei. Mas fica aí esse pensamento sobre isso, tá? A BYD, ela obviamente vai ter alguns benefícios por produzir lá e só trazer esses veículos para cá. Tem alguns impostos que o setor automobilísticos, eles enfrentam aqui no nosso país, que poderia ter até um pouco de discussão com relação a isso, mas não sei se seria bem esse caso, porque acaba trazendo algumas distorções para o mercado, quando você só aumenta impostos, essas barreiras às importações aqui no nosso país. Obviamente, BYD
tem planos aí para trazer plantas fabris aqui para o nosso país, já está tendo em execução alguns, mas neste momento ela tem tido uma estratégia de expansão, né, e aproveitando aí mesmo enquanto a gente não tem esse aumento no tributo, para conseguir mandar cada vez mais carros aqui para o Brasil. Os países ali favoritos da região do BioID para trazer esses carros está sendo a Europa, o Sudeste Asiático e também a América Latina. As importações de veículos fabricados na China tendem a crescer ali 40% esse ano, em torno de 200 mil unidades, e que seria ali em torno de 8% da venda total de veículos no nosso país. Em 2011, o governo Dilma sofreu a mesma pressão que está ocorrendo agora, tá? Que teve o aumento do IPI, na época, em 30 pontos percentuais para conseguir fazer com que essas montadoras conseguissem ali estar competindo de igual para igual com as montadoras chinesas. Na época eram JAC Motors, Chery, Lifan e Rafei. Tem, inclusive, alguns integrantes aqui desse programa e que trabalham nessa empresa que já caíram nesse golpe dessas montadoras chinesas, estão casados com esse carro até hoje. E nessa época eles estavam nadando de braçada. Mas nessa época houve aí muita discussão, então aumentou. Muitos desses carros que foram listados agora por mim nem são mais negociados ali de forma mais fácil, né, digamos assim. Foi justamente para conseguir combater ali aquele querido cartel, digamos assim, de fábricas no Brasil, que é a Fiat, Volkswagen, a GM, Ford, Renault, Honda, Citroën, Toyota e Peugeot. Mas eu queria trazer para vocês essa discussão, eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que hoje o nosso mercado automobilístico, ele é ineficiente com o tanto de isenções que a gente já tem e não consegue estar competindo com o mercado estrangeiro, ou realmente vocês acham que pode haver sim uma distorção se os impostos não forem aumentados ali de 10% para 35% com a BYD e pode impactar os empregos aqui no nosso país? Fica essa discussão e esse raciocínio para a gente entender o que de fato seria o maior problema aqui. Inclusive, trago para vocês, fica uma indicação para depois procurarem um discurso famosíssimo do Marcos Lisboa sobre o mercado automobilístico. E esse foi o Soco Semanal, um programa controverso aí, cheio de opiniões para vocês refletirem aí de qual lado que você está sobre os aumentos da Selic, sobre os aumentos ali, né, dos repasses para a Câmara, sobre veto, derrubada de veto, sobre todas essas movimentações que estão acontecendo no nosso âmbito político e econômico principalmente, tá? E também trazendo algumas discussões interessantes sobre o mercado automobilístico brasileiro. Então, queria saber a opinião de vocês, coloca aqui embaixo e vamos discutir sobre esses pontos que vai trazer um engrandecimento aí sobre o debate, tá? Agradeço vocês que chegaram até aqui, agradeço ao Lucas que estava comigo aqui durante esse feriadão e um forte abraço para vocês, excelente final de semana.